O Flamengo passa por cima do Pirâmides 2-0 e está na final do Mundial de Clubes. E agora, o único obstáculo que separa o Flamengo do mundo é o PSG. Não fica puto não, guarda pra quarta-feira pra ficar puto uma vez só. A única pirâmide que derruba flamenguista é pirâmide financeira. Você vai acompanhar agora a melhor análise de todos os tempos com o Indiano Food. Então, todo pós-jogo do Flamengo agora nesse canal aqui tem a análise do jogo, né, rapaziada? Que jogo absurdo. Vamos pro vídeo pra análise, rapaz. Sai a escalação e o técnico Felipe Luiz decide fazer algumas alterações. Danilo no lugar de Ortiz, Cebolinha no lugar de Lino e Plata no lugar de BH. Pro Felipe Luiz manter o Lino nesse jogo, era só se eles estivessem tendo algo extra-campo. Uma relação um pouco mais sentimental. Porque não tem explicação, o Cebolinha tá pedindo passagem há bastante tempo. Foi o principal jogador do primeiro tempo, a gente vai falar sobre isso. E aí, saiu a escalação aqui do Pirâmides, né, rapaziada? Olha só que escalação perigosa. Esse jogador aqui é o Mas falando sério agora, o principal jogador aí do Pirâmides, com certeza era o Mayele, né, rapaziada? Que tem 50 gols em 3 temporadas aí, tem bons números. Ele que é nativo da República do Congo. E aqui o Touré, né? Cara, nem tinha saído o nome do cara ainda, eu já sabia que esse cara era Touré, porque ele tem cara de Touré. E aí o Flamengo, sua escalação, Léo Pereira, vale ressaltar que antes de começar o jogo havia sorrisos nesse rosto aqui, né? E aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, sai aí a escalação com destaque para Zico, infiltrado no time dos caras. E aí começa o jogo, né, rapaziada? Então vamos falar obviamente, de questões táticas aqui. A gente viu os times que vêm jogar contra o Flamengo, muitos tentam impor o seu modelo de jogo, porque se recuar, eu acredito que seja pior pela leitura deles, né? Então hoje, até no Brasileirão, os clubes não vêm totalmente recuados contra o Flamengo, porque senão vai ser pressão o jogo todo. Então eles tentam manter a sua linha alta, mas aqui quando sai a saída de bola, aqui a gente consegue ver como que vai funcionar a pressão do Flamengo sem a bola. Então, mais uma vez, mantendo aquele bloco de 3 jogadores, né, que fez contra o Cruz Azul, com o Plata mais ofensivo, Arrasca fazendo a cobertura, pressionando aqui o meio. E é uma linha de 4 aqui, só que na verdade, rapaziada, isso aqui é porque tinha dado o pontapé inicial. Então essa é a formação do Flamengo pro pontapé inicial, né? Depois, você pode ver que o Varela já faz aqui uma formação fechando 4 jogadores. E aí, cara, eu tenho que ouvir, tipo assim, eu fico vendo moleque em rede social, eu seria profissional fácil. Irmão, imagina você ter que decorar todas essas formações aqui, irmão. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem tanta variação tática, cara, e o jogador... A inteligência do jogador é medida através disso aqui também. Porque o cara pode boiar e falar, o que vai agora? Os caras do Flamengo não esquecem, né? Muito bem treinado. E aí o Flamengo, quando tem uma saída de bola, a impressão fica com 3 defensores numa linha, com 4 jogadores aqui. E a pressão, né? Com 3 jogadores. E aí a gente vê, sem a bola, que o Pirâmides fez essa proposta em todo o primeiro tempo de deixar o Flamengo sair jogando, cara. Então eles tinham uma pressão, mas não era tão alta quanto a do Cruz Azul, né? E aí o Flamengo agora, com a alteração de Felipe Luiz, a gente já tem um ótimo argumento aqui pro nosso querido professor Pardal, né? O pessoal chama de estagiário, mas o que esse cara é um monstro, é um absurdo, cara. O Flamengo conseguiu explorar muito bem a jogada dos seus pontas e foi o principal setor ofensivo do Flamengo no primeiro tempo, né? Então, Plata faz a jogada aqui aos 4 minutos, cruza na área e aí quase sai o primeiro gol do Flamengo. O goleiro tenta achar a bola, não acha nada. E aí o Cebolinha bate e o zagueirão tinha aqui praticamente dentro do gol, né? E aí, rapaziada, a gente já tá sentindo o dedo do Felipe Luiz, né, moleque? Porque esse cara é coerente, é um absurdo. Então, assim, eu gosto até de gerar um nível de consciência pra galera aqui. Tem uma galera tipo assim, pô, tem muita gente que acompanha futebol diariamente, entende bastante de tática e tal. Não tô me colocando nessa posição de que entende muito de tática, só que eu tento aprender um pouco, né, rapaziada? E é absurdo como o Felipe Luiz é um ótimo treinador, cara. Eu gosto muito da postura dele. Existem perfis e perfis. Só que o Felipe Luiz, cara, ele joga muito num sistema muito concreto. Então, assim, não tem pra que ele já... iniciou o jogo, pressão absurda do Flamengo. Porque se o Flamengo, mesmo sendo superior, toma um gol de começo, o jogo complica. Então ele sempre explora os erros dos adversários. Quem era muito assim era o Tite, você lembra na seleção, ele tomava pouquíssimos gols e o Brasil ganhava de 2, 3-0, 1-0 sempre, tinha ótimos números. Só que o Felipe Luiz, eu acredito, ele é o Tite melhorado, né? Provavelmente vai ter alguém nos comentários falando, ô, indiano, babaca, burro, você tá falando merda aí, indiano, cala a boca, Bruno Henrique. Mas é a minha opinião, rapaziada. Então eu enxergo o Felipe Luiz com a característica defensiva apurada como a do Tite, só que a ofensiva dele é melhor, né? E aí, após aquele lance lá do Cebolinha e tal, a gente vê a marcação do Flamengo aqui, ó, como foi contra o contra o Cruz Azul. 3 jogadores fazendo a primeira pressão,
um bloco aqui de 3 jogadores e o Jorginho na cobertura, né? E aí isso se mantém até os 22 minutos. Era um jogo relativamente equilibrado, mas que o Flamengo tinha o controle do jogo. Tem alguém me ligando aqui, rapaz. Pera aí, rapaz. Mas que o Flamengo tinha um controle do jogo. E aí entra o diferencial do Everton Cebolinha, o jogador incisivo, né, rapaziada? É um jogador que faz a diferença. Então ele tenta jogar no individual aqui, acaba sofrendo a falta. E aí a Arrascaeta vai pra bola. Então eu gosto muito de jogador que tenta algo diferente e que não tem medo de errar. Cebolinha é um cara muito confiante, o Lino tava ficando um jogador bem burocrático, tocando de lado e tal, blá blá blá. Só que agora, rapaziada, com as atuações aí do Cebolinha, não tem como deixar esse cara no banco, né? E aí a Arrascaeta cruza na área e mais uma vez ele, que só não está na seleção por relações talvez mais próximas com membros de lá, uma galerinha aí com esposa, uma relação... Sabe essa parada que rolou, né, rapaziada? Então talvez só por isso... Vocês sabem o que eu tô falando. Talvez só por isso eu enxergo hoje o Léo Pereira fora da seleção, cara. Porque se o Ortiz vai... Se o Ortiz vai... Se o Ortiz vai, não tem porquê Léo Pereira não estar, né? E aí, gol dele, decisivo, craque da bola, o nosso melhor jogador no sistema defensivo, é o que tem mais constância, né, rapaziada? Não vou entrar no mérito de quem tem mais qualidade, mas o que tem mais constância é inegável. E aí, o Flamengo domina o jogo e aos 31 minutos tem um susto pra torcida do Flamengo, né? Porque Gonzalo Plata se envolve num lance onde o jogador cai no chão e fica passando a mão na moringa aqui, né? Então, se tem Plata num lance desse, a gente fala, mano, o cara vai conseguir ser expulso 4 vezes. E se ele é expulso 4 vezes, com certeza ele teria que levar pelo menos um carinhozinho, um tapinha no bumbum. Plata, não pode fazer isso. Não pode. Pelo menos, né? Porque 4 expulsões em jogos decisivos seria absurdo. Mas aí o Flamengo, quando faz o gol, volta, rapaziada, aquela linha com 4 jogadores de sistema ofensivo que a gente viu no jogo contra o Cruz Azul. E aí eu te falo mais uma vez, você que acha que seria profissional, tu ia decorar essa porcaria aqui aonde? Porque aqui é um movimento tudo coordenado. O Varela aqui certinho, os caras fazendo a leitura aqui certinho. Para de falar que você ia ser profissional, rapaz. Seu futuro é na saída atacadista, todo mundo sabe disso. Você repondo a sessão de ervilha, você é 10, pai. Agora aqui não dava pra mim, eu tô falando de mim. O meu negócio é aqui, é falar. Vai decorar isso aqui, não consegue. E aí, rapaziada, tem o lance mais determinante pro Pirâmides no primeiro tempo, né? Que o Arrasca tenta fazer uma jogada. Eu acredito que esse gol seria anulado, né? E aí, perde a bola. O passe vem e observa aqui, rapaziada. No momento do passe, o Danilo tá um passe e meio na frente do... Como é o nome do cabo? Esqueci. Lembra, rapaz? Tá vendo como é que eu falei que eu não ia conseguir lembrar as formações, rapaziada? Maiele, né, rapaziada? E aí ele sai atrás aqui, um passe e meio, mas aí a idade pega, né? A idade pega, Danilo dá a vida ali pra tentar chegar. Não consegue, ele sai cara a cara com o Rossi, que mais uma vez é extremamente decisivo, né? Então no jogo contra o Palmeiras, rapaziada, quando eu vi a escalação do Danilo, eu tinha 100% de certeza que o Abel ia explorar essa velocidade do Vitor Roque nas costas do Danilo. Só que aí o professor Felipe Luiz conseguiu cauterar e proteger a defesa do Flamengo, né? Não teve lances onde ocorreu essa jogada no jogo contra o Palmeiras. Mas aqui a gente vê realmente que a idade pesa pro Danilo. Ele que nunca foi um velocista, mas saindo na frente, raramente ele perderia se tivesse no auge dos seus 20 anos aqui, né? Mas aí o Rossi faz uma defesaça, acaba o primeiro tempo, Jorginho vai lá questionar o nosso querido juizão, né? Rapaz, esse menino aqui parece que é meu primo. Xiii, parece um pouco comigo. E começa o segundo tempo, né, rapaziada? O Flamengo sem alterações aí. Só que aqui a gente já consegue já de começo sentir o dedo do Felipe Luiz, né, cara? Isso que já é característica do time dele. O Flamengo, já abordei isso nesse vídeo aqui, muito bem treinado. E aí, ó, o Flamengo em vantagem, querendo ampliar o placar. Então, ao invés de... Por isso que eu falo que eu acho o Tite melhorado. O Tite vencendo por 1-0, ele ia recuar o time lá e brigar por uma bola ou ficar lutando o jogo todo pra não tomar gol. Felipe Luiz não, ele vem e coloca aquele sistema que a gente já tá acostumado, com 4 jogadores aqui no sistema ofensivo, e aí você vê que o time do Pirâmides tá com um jogador por marcador, né? Então marcação individual aqui, tá vendo? E isso sobrecarrega ali o sistema, né? Eles que subiram as linhas pra tentar
já de começo poder fazer o gol aí e tal, mas acabaram ficando com esse meio aqui vazio e tomando nas costas, e aí sobrecarregando o sistema defensivo. O zagueirão tem que sair aqui, Carrascal faz o giro, né, rapaziada, e acaba sofrendo a falta. Giro maravilhoso do Carrascal aqui, que foi uma peça importantíssima nesse jogo. O torcedor brasileiro como um todo tem um hábito de assim, se o cara não fez gol, não fez assistência, ele não jogou bem, sabe? Só que o Carrascal, desde o começo do Mundial, e até na final contra o Palmeiras, na verdade todos os jogos do Carrascal, ele é importantíssimo, cara, porque o papel dele é o desafogo. Então ele consegue receber de costas e girar o Flamengo pra frente sempre, né? Por isso que ele ganhou a vaga. E aí aqui ele recebendo de costas, consegue fazer o giro pra cima do zagueiro, sofre a falta. O Carrascal que foi muito importante nessa partida, o cara é realmente ali o ponto de desafogo, sabe? É um ponto do cara que o Flamengo tá sob pressão, dá nele que ele vai tentar girar. E aí o Flamengo sofre a falta, a Arrascaeta vai pra bola e parece que o cara tá com um toque de Midas onde ele bota o dedo. Dá coisa certa. Deixa a Arrasca botar o dedo em você, irmão. Sua vida tá ruim, deixa o Arrasca botar o dedo em você, você vai ver ela melhorar. E aí ele vai, cruza, né? E o Danilo, irmão. Esse cara aqui, ó, ele tem o efeito Marcelo, né? Como assim, efeito Marcelo? Na verdade, é uma analogia que eu faço desses caras como o Marcelo, que o Fluminense nunca ganhou a Libertadores na vida. O Marcelo vem, volta e ganha. O cara tem 5 Champions e agora tem Libertadores. Então, são esses caras que tem... Chama título, que eu chamo, né? Espírito vencedor. E o Danilo, mais uma vez, fazendo gol em final, cara. E aí... Em final não, né? Como se fosse a final do Challenge. Mas é uma semifinal, marcando gol importante, cabeceio aqui e mais um gol do Flamengo. Que é a comemoração, Cebolinha, Arrasca, Jorginho, Plata. E aí, rapaziada, nesse momento aqui, obviamente, Felipe Luiz vai querer segurar mais um jogo, né? Ter um jogo mais tranquilo nas mãos. E aí vai tirar suas peças mais importantes. Tira Cebolinha, que pra mim, no primeiro tempo, foi o grande jogador do Flamengo. No segundo tempo, obviamente, as jogadas do Flamengo fluíram de um jeito diferente. Mas o Cebolinha, cara, monstro, titular absoluto. Samuel Lino vai ter que ralar muito aí pra conseguir ganhar a vaga novamente. E aí a gente vê. E quero falar outra coisa, rapaziada, sobre... Eu fiz um vídeo agora recentemente que o Flamengo quer tentar o Tati Castellanos, né, por 40 milhões de euros, que dá 200 milhões de reais, né? A galera falou, não, Vitor, ele tá 25 milhões. Só que a Lazio falou que é 40 e a gente sabe que pode negociar ali por 25, 30, 35, né? Mas vamos supor que vai ficar no 30, 32 milhões. Convertendo isso para reais, cara, vai ficar mais caro que o Samuel Lino. Só que assim, rapaziada, o Flamengo tá chegando num potencial financeiro de conseguir tirar caras da Europa. Então, 40 milhões, eu sei que é muito pro Castellanos, mas esse é o valor normal pra Europa. Então, assim, o Samuel Lino custou 125 milhões, é a contratação mais cara da história do Flamengo, sim, mas não necessariamente isso tem que representar que ele tem que ser o melhor jogador. Tem que representar que o Flamengo está conseguindo tirar jogadores da Europa. Então o Flamengo pode chegar e tentar contratar qualquer jogador que está ali mediano, ele vai custar 40, 35 milhões e vai... Lembra que em 2019 todo jogador do Flamengo contratado era a contratação mais cara? Veio o Vitinho, a contratação mais cara. Depois veio a Arrasca, a contratação mais cara. Então esse padrão vai se seguir, né? E o Samuel Lino que não vem desempenhando também, mas acredito que no ano que vem ele vai conseguir desempenhar, até porque, não sei se vocês lembram, que o Everton Ribeiro chegou a 17, né? O Everton Ribeiro chegou a 17, 18... Ele só foi jogar bem na temporada seguinte. Então, a adaptação às vezes demora um pouco. E aí a gente vê aqui a chegada do Pirâmides aos 71 minutos, né, rapaziada? Eles conseguem escapar aqui pela lateral, que era o único escape do Pirâmides, pelas laterais mesmo, né? É um time que não tem muita saída técnica, cara. E aí eles conseguem fazer a jogada, o passe chega aqui no Maiele, ele bate e mais uma vez Rossi defende esse peidinho dele. Ele achou que estava jogando contra uma Mamelodi Saudis, que eles ganharam a final da Nation da África, lá da Champions Africana. Aqui é Rossi, Maele. Se fosse Felipe Paredão, se fosse Muralha, talvez tomava esse gol aqui. Mas Rossi, muito difícil. É a carinha dele de decepcionado. Ele que já tá aqui... Sabe quando o cara tá calvo e não aceita? A amarração dele já tá vindo da testa... Tipo assim, ele tá puxando o cabelo que sobrou pra cá pra trás. É melhor jogar pra frente, mas falo por experiência própria, né? Aí, rapaziada, Flamengo faz substituições, obviamente, tira o Arrascaeta até pra dar um descanso pra ele, tira Jorginho, e aí entra Luiz Araújo e De La Cruz no jogo. De La Cruz que quase fez... podemos dizer, né, que foi a assistência, mas o cara quebrou 10 linhas, quebrou 3 linhas, deu um passe absurdo ali pro BH, mas a gente vai falar disso. E aí, rapaziada,
Mais uma vez o dedo do Felipe Luiz. Flamengo ganhando, jogo controlado, adversário sem apresentar nenhum tipo de perigo. Ele vem e volta com uma linha aqui, ó, de 4 jogadores no meio campo. E mais uma vez eu falo pra você que acha que seria profissional. Tu ia decorar isso aqui aonde, irmão? Tu não decora isso aqui, pai. Tu não decora. Olha a movimentação do Flamengo, tá ganhando, tal. Nem no FIFA. No FIFA eu erro pra você mudar a formação e os caras que sabem, né? E aí, rapaziada, tem um lance aqui na área depois, a 79. Esse jogador tenta, a única esperança dele, que é tentar arrumar uma expulsão pro Pulgar, que dá um tapa na beiça dele. Conhecendo o Pulgar, é difícil a gente dizer que foi sem querer, né? Ele sabe bater. A gente sabe que ele sabe bater. Ixi, vai ele mesmo. Sabe bater. Eu não sei se ele sabe bater. Ai, cara, eu vou acabar o vídeo aqui, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Bora aí, rapaziada. Aos 84, Felipe Luiz coloca o Pedro, que chama gol, né? Pulgar sabe bater, meu Deus do céu, mano. E aí tem o passe do Dela Cruz, que quebra as linhas lá pro BH, né? Um passe absurdo. O BH cruza na área, o Pedro quase faz o terceiro, mas o goleirão defende, né, rapaziada? Então, essa foi a partida do Flamengo. Pra mim, os grandes destaques aí no primeiro tempo. Com certeza. Cara, Cebolinha. E a gente viu a diferença tática também, né, rapaziada? Olha isso aqui, cara. Os caras veio, botou mais uma linha pra tentar sair. Só que o Felipe Luiz é muito fora do normal. Se o elenco do Flamengo é diferenciado, cara, o Felipe Luiz é muito diferenciado também, tá? A discrepância do Flamengo pro Pirâmides não é só dentro das 4 linhas. É na mente também do treinador, cara. Então, assim, o Felipe Luiz é um monstro. Tem um elenco absurdo nas mãos e o Flamengo chega forte pra final contra o PSG. Se fosse antes do Mundial, todo mundo ia dizer, o Flamengo vai tomar uma surra. Depois que o Botafogo conseguiu vencer, e o pessoal fala que os europeus não levam a sério e tal. Então, assim, o Flamengo tem grande chance de conseguir ser campeão, cara. Absurdo. E aí, vai abrir mais ainda as portas pro Flamengo. Se o Flamengo perder por 1-0 pro PSG, tá? O Flamengo só tem a lucrar. Se o Flamengo perde por 1-0 pro PSG, na janela de transferências, jogadores europeus vão estar mais animados ainda a vir pro Flamengo, cara. Então é uma bola de neve. O Flamengo realmente é um clube agora de nível absurdo. E quanto mais você é bom, parece que mais as coisas melhoram, né? Parabéns, Felipe Luiz, que atuação impecável. Cebolinha, Plata também muito bem, cumprindo seu papel. E o time do Flamengo é um time muito bem treinado. E aí comenta você o que você achou desse jogo, o que você achou da análise do indiano. Quer que eu sempre faça análise dos jogos do Flamengo? Comenta aí, rapaziada. Espero num próximo vídeo aqui do canal Victoriano 2.0. E até a próxima. Um abraço, tchau, fui, valeu.